nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre sacrifício. Então, o título dessa nossa reflexão hoje é o sacrifício verdadeiro. Por que a gente vai falar sobre isso? Eu muitas vezes converso com as pessoas e as pessoas falam, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o sacrifício, eu preciso oferecer a Deus, eu preciso fazer pacto com Deus, eu preciso fazer propósito com Deus e coisas desse tipo. Então nós vamos falar hoje sobre sacrifício para a gente entender melhor isso. Eu vou ler com você o Salmo 51, os versículos 16 e 17, que diz assim: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Bom, o salmista Davi, ele fez esse salmo, é uma oração que ele fez após ele ter cometido adultério lá com a Betseba e ter cometido praticamente um homicídio para encobrir o seu pecado. E aí então, quando esse pecado foi revelado, que ele não tinha mais como esconder, ele foi orar a Deus e ele fez esta oração. E naquela época, a lei deles dizia que você tinha que oferecer sacrifício lá no templo para cobrir o seu pecado. Então quem podia levava boi, quem podia levava um carneiro, quem podia levava uma pomba, um passarinho e coisas assim. Então, se você quiser saber sobre a lei do sacrifício, você vai lá em Levítico, do capítulo 1 ao 7, você vai ver a lei de sacrifícios e ofertas. Hoje em dia, a gente ouve algumas pessoas dizendo, alguns líderes religiosos dizendo que você tem que fazer um sacrifício para Deus, né? E normalmente, hoje, esse sacrifício não é mais com sangue de animais, e sim, quando eles falam sacrifício, eles estão falando de dinheiro, né? Normalmente é com relação a dízimo e oferta e coisas desse tipo. Eu sou contra dízimo e oferta? Não, de maneira nenhuma. Só que essa relação do dízimo e a oferta, ela precisa de ser bem colocada. Eu não posso oferecer um dízimo, eu não posso fazer uma oferta pensando, tentando subornar Deus, tentando fazer com que Deus me faça favores a troco dessa oferta. Não é essa, o espírito da oferta não é esse. Hoje, o dízimo e a oferta, ele tem que ser uma coisa consciente. Primeiro, eu preciso de entender que as coisas funcionam com dinheiro. Então, para você manter uma estrutura religiosa, você precisa de dinheiro. Então, se eu faço parte de um grupo religioso e aquele grupo religioso, eu acredito que ali é um lugar sério, que ali é um lugar de Deus, eu acredito que aquelas pessoas que estão ali estão comprometidas com Deus, então eu oferto, eu dizimo naquele lugar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai nos tocando a ponto da gente entender as necessidades daquela instituição. Agora, eu não posso dizer às pessoas que se elas não forem dizimistas, se elas não forem ofertantes, Deus não vai fazê-las prosperar, elas vão perder emprego, elas não vão conseguir emprego e coisas desse tipo. Isso é outra conversa, isso a Bíblia não ensina isso. Então, o tempo de sacrifício, ele já passou. Por quê? Porque a palavra de Deus, olha bem, o Davi vivia nesse tempo da lei. E ele diz assim:
se Deus, ele falou, se o Senhor quiser sacrifício, eu os daria. Davi, ele podia sacrificar 1 milhão de bois num dia só para Deus. Mas ele sabia que isso não cobria pecado. Davi entendia, mesmo vivendo na época da lei, ele entendia a graça de Deus, né? Então, nós quando olhamos para a oração de Davi, a gente percebe que o que Deus quer de nós exatamente, a nossa relação com Deus, não é por meio de sacrifícios, não é por meio de oferta. A oferta faz parte, vamos dizer assim, da nossa cultura religiosa, do nosso entendimento. Toda instituição religiosa vive de ofertas. Então, a questão do sacrifício, se você estudar, você vai ver que o povo de Israel não era o único que oferecia sacrifícios de animais para Deus. Isso, as religiões, as outras religiões também, ditas pagãs, elas também tinham esse costume, né? Agora, nos nossos dias, a palavra de Deus, se nós pegarmos o livro de Hebreus, o livro de Romanos, a gente vai entender. Então, Davi fala que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Bom, vamos ver agora, qual é a função do sacrifício? A função do sacrifício é remissão de pecados. Então, o derramamento do sangue de bois, ele não redime ninguém de pecado. Outra coisa, o sacrifício também era para sustento do sacerdócio. Aquelas pessoas que trabalhavam no templo, eles podiam, tinha uma parte dos sacrifícios, das ofertas, que eram tiradas para eles. Outra coisa, o sacrifício também era ação de graças, era de agradecimento. E também, agora nos nossos dias, o sacrifício é uma aliança. A aliança que Jesus fala assim, que a aliança no meu sangue, no Novo Testamento, né? Então, a gente precisa de entender isso, que o Novo Testamento, escrito com o sangue de Jesus, é o nosso sacrifício. A palavra de Deus fala assim, que Jesus é o nosso sacrifício pascal, ele é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, ele e João Batista também diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o nosso problema com Deus é pecado. E nenhum sacrifício no mundo, qualquer oferta, qualquer sacrifício, jejum, qualquer coisa que você fizer, não é suficiente para redimir-nos do pecado, né? No entanto, o sacrifício de Cristo, ele apagou o pecado, ou seja, a Bíblia fala que a inimizade que existia entre o homem e Deus foi resolvida por Jesus Cristo. Então, veja bem que sacrifício e remissão de pecados têm uma relação, né? Então, eu não posso usar sacrifício para outra afinidade, para outra situação, a não ser para remissão de pecados. Agora, não senão, veja bem, você cometia um pecado ali, você ia lá oferecer um sacrifício. Existe dois tipos de pecado. Existe o pecado que é o pecado chamado original, que é o pecado que nasce lá com Adão no Éden, né? que levou toda a humanidade à decadência, que afastou a humanidade de Deus, e é exatamente esse pecado que Jesus Cristo pagou na cruz. E existem os pecados subsequentes, que são os pecados que nós cometemos aí todo dia, às vezes voluntária e às vezes involuntariamente. A gente tem que entender isso também, né? Então, agora nós vamos ver em Hebreus, vamos ver Hebreus capítulo 10. É interessante a gente observar como a carta aos Hebreus, ela fala muito sobre essa questão do sacrifício perfeito, né? O que é o sacrifício perfeito? O sacrifício perfeito só Jesus Cristo pode oferecer. Vamos ver aqui primeiro Hebreus 10, o versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Olha bem.
Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado sempre à destra de Deus. Então Jesus ofereceu um único sacrifício, um sacrifício suficiente. Agora Hebreus 9:12, que diz assim, vamos lá, Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, de uma vez por todas, ele ofereceu o sacrifício. Agora, versículo 26 e 27 do capítulo 9 de Hebreus, diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, veja bem que Jesus Cristo ele não ofereceu sangue de animais, ele ofereceu seu próprio sangue. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, aqui a gente começa a ver que o sacrifício de Cristo foi definitivo, né? Agora, a palavra de Deus também fala de um sacrifício racional, sacrifício vivo, culto racional. Muita gente fala isso. O que é um sacrifício vivo? O que é o culto racional? Romanos 12... 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2, diz assim, vamos lá, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente observa aqui o que é o culto racional? Não é o culto que você faz na igreja, mas é quando você tem uma vida voltada a Deus. Então esse é o sacrifício de louvor. Esse o culto racional, vem de razão, ou seja, quando a razão da minha vida, quando a razão do meu viver é Jesus Cristo, quando eu vivo para Ele, quando eu ando para Ele, quando eu faço tudo que eu faço para glória de Deus. Ou seja, é uma convicção, é uma certeza de que eu sou um cristão, de que eu sou um servo de Deus. Esse é o sacrifício vivo. Então, essa história de que nós precisamos de oferecer o sacrifício para Deus, para que Deus possa responder às nossas orações, as pessoas falam assim, se você orar, se você ir à igreja, se você buscar a Deus, você vai viver uma vidinha simples. Mas se você sacrificar, porque o que é um sacrifício? Né? O sacrifício, ele tem que te custar alguma coisa. Né? E o que custa o meu sacrifício vivo, o meu culto racional? Custa a minha vida. Ou seja, eu entreguei a minha vida em troca da vida que Jesus entregou por mim. Jesus deu a vida por mim e eu dou a minha vida para Ele. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. O resto é balela. Então, muitas vezes as pessoas querem colocar um sentimento de culpa nas pessoas que não são dizimistas, que não ofertam na igreja, e muitas vezes você vai na igreja e fica constrangido, as pessoas te constrangem, as pessoas às vezes dão o dinheiro da conta de água, da conta de luz, entra no cheque especial, porque são constrangidos a ofertar, e às vezes o momento da oferta e do dízimo é maior do que o período de louvor e o período de pregação. Então, queridos, que nós possamos ter essa consciência que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração arrependido. Ah, então, pastor, eu não preciso dar oferta nem dízimo? Eu não estou dizendo isso. E não é que você não precisa ou que precisa. Tudo é uma questão de consciência. Você serve a Deus porque você tem consciência de que Jesus morreu pelos seus pecados, que morreu para te salvar.
que ele te amou antes de você amá-lo. Agora, eu oferto, eu dizimo, porque eu acredito que se eu manter a obra de Deus funcionando, eu estou dando respaldo para que a palavra de Deus seja divulgada, para que as pessoas tenham um lugar onde elas possam entrar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Então esse conceito de sacrifício, como muitas vezes querem nos levar a viver na época da lei, né? Não com sacrifício de animais, mas com sacrifício, ou seja, de dinheiro, as pessoas muitas vezes tiram da onde não tem, né? Porque são forçadas a isso. Então, meu querido, o sacrifício, a relação, quando se fala de sacrifício, né? A palavra de Deus, hoje para nós, no Novo Testamento, no sangue do Cordeiro, o sacrifício definitivo, Jesus já ofereceu. Agora, a nossa parte no sacrifício é a nossa vida entregue a Deus, a nossa vida rendida a Deus, a nossa vida aos pés de Cristo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Então eu não posso relacionar meu dízimo e minha oferta com as bênçãos de Deus sobre a minha vida. É óbvio, tudo que você faz de bem, independente da religião, tudo que você faz de bem, o bem volta para você. Essa é a lei da semeadura. Tá? Mas não se sinta constrangido em sacrificar, não se sinta constrangido e nem se sinta diminuído se você muitas vezes não dá uma oferta ou não dá o dízimo porque você não pode. Saiba que o sacrifício que agrada a Deus é a sua vida no altar, entregue no altar de Deus. Esse é o sacrifício perfeito, esse é o sacrifício verdadeiro que nós temos que fazer. Amém? E se você, meu querido, se interessa por esse assunto, vá lá em Levítico do capítulo 1 até o 7, né? Depois você procura aí no Google, no dicionário bíblico, as referências que falam do sacrifício no Novo Testamento. E você vai ver que não é necessário fazermos sacrifício para agradar a Deus. Porque o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado diante de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que você possa usufruir desta riqueza que é o sacrifício de Jesus, tá bom? Um grande abraço, dá um joinha pra gente, compartilha esse vídeo, pelo menos com uma pessoa, se ele foi bênção para a tua vida, e estude mais sobre esse assunto, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.